Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. A gente vai apresentar aqui a reprodução de um artigo científico de um trabalho que eu orientei lá na USP de São Carlos, no ICMC. Esse aluno, ele trabalhou com uma rede adversária e a gente está trazendo esse conteúdo para mostrar um pouco mais das redes de Deep Learning, de um conteúdo que às vezes não é abordado por falta de tempo na ementa das disciplinas e por ser também uma aplicação nova das redes neurais e que atualmente são bastante utilizadas. Então, esse trabalho ele teve o nome como Reprodução de rede adversária generativa para detecção de mudanças em imagens de satélites. O objetivo principal desse trabalho é detectar desmatamento, queimadas de forma automatizada, sendo que atualmente isso tudo é feito de forma manual. A gente compara as imagens de satélite e por meio desse software, com essa rede de Deep Learning, a gente consegue detectar essas variações de forma automática. Primeiro eu vou começar falando da visão computacional, que é o campo científico responsável por estudar como modelar e replicar capacidades da visão humana utilizando de softwares e hardwares. O avanço dos recursos computacionais possibilitaram que uma gama de pesquisas e aplicações utilizando visão computacional fossem desenvolvidas. Dentre elas, a detecção de mudanças em imagens, Visual Change Detection, vem se destacando por suas muitas aplicações. Então, eu vou explicar o esquema ao lado. Através da imagem, a câmera capta a imagem, tem a representação dos dados, a transformação desses dados nas imagens e, por fim, no caso aí é uma imagem de um IP. No fim, tem as informações, que a árvore com folhas amarelas. E também eu vou falar um pouco sobre deepfake, que é uma imagem de deepfake gerada por meio de duas entradas, uma imagem com base e uma imagem para sobreposição com uma grande quantidade de amostras. Então, a gente já ouviu falar de deepfake, principalmente nos casos em que as pessoas agem de má fé para ocasionar uma fake news, pegar um vídeo e sobrepor a imagem do rosto de outra pessoa no vídeo ou uma foto. Então, tem um lado da deepfake que tem ficado mais conhecido na mídia, tem sido por esse motivo. Então, essas redes GAN, que são as redes adversárias, atualmente elas são bem conhecidas por esse lado da deepfake, né? Então, aqui a gente tem uma foto bem legal, né, do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional, e uma foto que possivelmente é o William Bonner ali com o rosto do Silvio Santos, né? E não é uma imagem ruim, é uma imagem gerada até legal. E para isso a gente precisa de uma base de dados com várias faces. Então, do caso aqui do Silvio Santos, cerca de 100 imagens dele consegue já gerar uma boa representação da face dele. Imagem dele sorrindo, o que não é muito difícil encontrar. Imagem dele com o rosto sério, né? Então, todas essas imagens podem auxiliar na geração dessa deepfake, que é uma imagem gerada artificialmente. Nesse cenário,
com essas redes que são utilizadas atualmente para deepfake, a gente tem também as aplicações para o nosso benefício, né? Como a Lara disse, algumas aplicações são direcionadas para situações para prejudicar outras pessoas, gerar um vídeo da pessoa e não é ela mesma. Então a gente tem muito disso na mídia hoje, mas essa rede ela surgiu para o lado do bem, né? Principalmente para capturar diferenças nas imagens. Então aqui, por exemplo, um dos objetivos do nosso trabalho, da reprodução de uma rede, foi detectar as diferenças em imagens de satélite. Então, se a gente pega aqui essas duas imagens, a primeira, ao lado direito, não tinha ainda essa construção aqui, né? E aí depois foi gerada essa construção, e aí fazendo uma comparação das duas imagens, a gente consegue detectar o que é que foi mudado, né? Então, um desmatamento ou algo do tipo é detectado. E o legal disso tudo é que é independente do clima que está na imagem. Então, por exemplo, uma imagem que sofreu uma nevasca ou uma imagem que está numa seca muito forte, depois está tudo verde. Essas mudanças, elas são captadas, né, sem nenhum tipo de dano ao processo. Então, um dos pontos positivos é essa robustez à variação da imagem. Então, aqui a gente tem, né, que consiste de uma tarefa de inferência em alto nível que visa identificar com precisão as variações entre uma imagem de referência e uma imagem de teste contendo o retrato atual daquele cenário que foi adotado. Na área de veículos autônomos, a gente precisa desse tipo de inferência para que a gente consiga detectar um obstáculo e fazer uma previsão sobre ele. Então, isso é da natureza humana e para nós isso é bem trivial. Então, você vê um carro e você vê talvez um motociclista na frente desse carro e você só vê a parte de cima ali dele com o capacete, mas a moto e o restante do corpo dele está tampada, está oclusa pelo carro. Ou um pedestre, como essa imagem mais à direita, eu tenho dois pedestres e eu tenho um carro tampando a parte de baixo deles. Para a gente isso é bem fácil avaliar e verificar que eu tenho dois pedestres ali atrás do carro, né? As pernas eu não estou conseguindo ver, mas existe duas pessoas ali. Agora, com um sistema de visão computacional, ele perde a sua acurácia por meio de oclusões. Então, o que a gente tenta fazer de previsão? A gente usa as redes GAN para que elas consigam gerar o que está faltando ali naquele pedestre, no caso as pernas e tudo mais. Então a gente consegue gerar o que está ocluso. Isso é muito importante para a gente, para que a gente consiga entender o que é que o veículo vai esperar depois daquela oclusão. Então o carro vem andando, né? E aí eu preciso tomar uma decisão, né? Se aqueles dois objetos são pedestres mesmos ou não. Então eu preciso fazer essa inferência e a rede generativa ela consegue gerar essa informação para mim. Mesmo que de forma artificial, ela tem uma base de conhecimento que consegue gerar essa solução. Aqui a gente tem, então, as áreas de aplicação das redes GAN. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem médica, né? Então, eu consigo detectar que depois de um certo tempo, eu estou comparando a mesma ressonância magnética da pessoa
e ela veio com um tumor só na primeira ressonância, e aí eu faço outra ressonância e já aparece 3 novos tumores. Então, são 3 novas variações que vão ficar marcadas na imagem, auxiliando o médico. Ou aqui, por exemplo, a gente tem 2 imagens, né? A primeira imagem, a imagem que já sofreu alteração, e a segunda imagem, uma imagem que é a imagem de entrada inicial, e depois a terceira imagem mostrando o que teve de alteração nessa cena. O que teve alteração? Esse meio retângulo aqui no canto e esses 2 pontos, né? Então eu já consigo mostrar automaticamente quais as alterações que teve naquela cena, sem que alguma pessoa fique exaustivamente verificando cada imagem, né? Então isso é um ponto de interesse quando a gente fala de rede adversária. Aqui um outro exemplo, né? Então a gente tem uma imagem que sofreu uma tempestade de neve, uma imagem toda verdinha, bonitinha aqui, né? Sem a neve. E nas 2 imagens, o que a gente tem de alteração é apenas esse silo, que é para depositar grãos, possivelmente. Então, a gente consegue ver que as 2 imagens, por conta do clima, elas se alteraram muito. Porém, a rede ela é tão robusta que ela consegue avaliar o que mudou efetivamente, não apenas em função do clima, mas o que mudou fisicamente, né? Então, as árvores permanecem ali, aquela estradinha continua ali, né? Mesmo que alterou a cor e tudo mais, né? Eu estou conseguindo avaliar exatamente o que aconteceu na cena, que foi uma única mudança. Isso é muito bom para a gente, quando a gente tem essa robustez, porque a variação de iluminação na cena, a variação de cores, tudo isso poderia impedir esse bom resultado que a gente conseguiu nesse tipo de imagem. As redes adversárias generativas, elas trabalham basicamente com 2 redes, uma contra a outra, o gerador e o discriminador. E aí eu vou explicar como é que funciona essa parte do gerador e do discriminador. Então, primeiramente, a gente tem um gerador que, no caso das imagens fake ou qualquer outro tipo de aplicação, o gerador é quem vai ficar gerando as imagens. E o discriminador, ele vai ficar tentando, ele vai avaliar qual é a imagem que é real e qual é a imagem que foi gerada. E para isso, o que o gerador ele vai fazer? O gerador ele vai ficando cada vez mais potente para enganar o discriminador. Então, o discriminador ele vai dizer, bom, essa imagem ela é uma imagem gerada artificialmente. Aí chega uma outra imagem e ele vai dizer, não, essa imagem ela é uma imagem capturada naturalmente. E aí o gerador ele começa a ver que ele está sendo barrado muitas vezes pelo discriminador e ele começa a gerar imagens melhores. Então, o discriminador e gerador trabalhando em conjunto, um consegue melhorar a acurácia do outro por meio, né, dessa jogada dupla, onde o gerador fica gerando a imagem e o discriminador fica dizendo se a imagem é real ou falsa. E com isso, o sistema vai cada vez mais aumentando o nível. Então, cada vez que a gente aumenta as épocas de treinamento, a rede ela vai ter um potencial maior. Então, se a gente pega uma deepfake que você consegue ver exatamente que é uma imagem manipulada, é porque certamente ela não foi passada por um bom treinamento e uma boa geração dos dados. Agora, quando a gente tem aquela imagem que está bem legalzinha, que você não consegue perceber que aquilo é manipulado, então o treinamento aí do gerador, ele foi muito bem realizado. E aqui a gente tem, né,
o início desse tipo de aplicação de rede, que foi a rede com o modelo Pix-to-Pix, né? Que é um modelo de rede adversária utilizado para a tarefa de Change Detection, que é uma adaptação na arquitetura da rede GAN, conhecido na maioria dos artigos como rede Pix-to-Pix. Desenvolvido, então, para desempenhar tarefas relacionadas à tradução de imagens. Ou seja, a partir de uma imagem de entrada, gerar outra imagem correspondente utilizando características e padrões extraídos da entrada. Para isso, a gente colocou um exemplo aqui, que é o da zebra. Então, é um cavalo, simplesmente, né? E a gente alimenta o sistema com imagens com as texturas de uma zebra, e aí o gerador consegue gerar essa skin sobre o cavalo e ele acaba se tornando uma zebra. Isso acontece em outras situações também, né? Tem alguns artigos que mostram, você vai lá, faz um desenho, por exemplo, você desenha uma bolsa, e aí ele coloca a textura da bolsa de couro, parece uma bolsa de verdade. Você vai lá e desenha um peixe. E aí, dependendo do tipo do peixe, é uma carpa. Aquele desenho todo mal feito que você fez, só o contorno, vira uma carpa de verdade, com a textura laranjada, tudo certinho, né? Ou a tarefa também de colorir imagens. Então, você coloca uma imagem preto e branco e ela vai colorir a imagem preto e branco artificialmente. O que acontece, por exemplo, em alguns filmes do passado. Então, você tem um filme lá da época do preto e branco e a rede consegue colorir a imagem. Então, tem várias tarefas, né, que mostram esse tipo de aplicação. Então, o discriminador, o PET-GAN, ele é uma rede convolucional, tá? Mapeando áreas de pixels da imagem de entrada com o intuito de executar uma classificação em partes. Então, a gente vai rodando essa rede convolucional em partes na imagem para que ela consiga avaliar cada região e, com isso, o discriminador ele consegue avaliar se está dentro do esperado ou não, fazendo a tarefa dele, que é discriminar a partir de um limiar o que é interessante para a rede e o que não é, para ter um bom treinamento. O discriminador da rede, como eu disse, ele usa redes convolucionais 2D. A gente, até o ponto que eu conheço, eu não encontrei nada ainda que gere imagens 3D, porque é bem mais complicado. Mas ele trabalha, então, com essa arquitetura, basicamente, com a arquitetura do PET-GAN, e utilizando essa arquitetura para o discriminador, que é basicamente redes convolucionais, né? Então, o discriminador, ele trabalha como se fosse um classificador para classificar o que é dentro do padrão esperado e o que está fora, né? Basicamente, como a gente vai classificar, sei lá, gato e cachorro. Se ficar dentro de uma acurácia boa, eu declaro que é um gato. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, que a minha acurácia deu 55%, é muito baixa, está quase ali, né, no meio termo, e não está dizendo se é gato ou cachorro. Então, a gente acaba eliminando esse exemplo, porque ele só está prejudicando o nosso treinamento. O gerador, ele utiliza a rede UNET. Essa estrutura da UNET ela é composta de conjuntos de blocos de camadas que são chamados de codificadores, os encoders, que trabalham extraindo características da entrada, e a gente trabalha também com os decodificadores, que trabalham reconstruindo o resultado que é proveniente do conjunto anterior, até que seja possível gerar uma imagem nova. A arquitetura da UNET ela é um pouco parecida com a PET-GAN,
E essa arquitetura também ela vai fazer esse processo baseado no decodificador e no codificador, para que seja possível gerar uma imagem relevante para o aspecto de treinamento da rede. Então, aqui a gente tem que quando a rede GAN trabalha, elas trabalham utilizando as duas redes em conjunto, tanto a rede com discriminador, quanto a rede com o gerador. E para isso, né, o discriminador ele vai dizer se aquilo que está entrando para ele é real ou falso. E para isso é necessário uma base de treinamento que seja relevante para aquele problema. Então, o discriminador ele vai eliminar tudo aquilo que é fora do exemplo para o treinamento. Então, aquilo que não é relevante para um bom treinamento vai ser eliminado. E aqui a gente tem uma base de dados que é bem conhecida de formas geométricas, onde a gente compara as imagens e aí a gente vê que o que foi gerado novo são apenas esse quadrado laranjado, esse círculo verde e esse retângulo em pé cor-de-rosa. Na imagem de baixo, apenas esses dois quadrados e essa outra imagem, essa variação que teve de uma construção. Os parâmetros testados, a gente usa um fator de função de perda, L1 igual a 100. Isso a gente testou empiricamente, mas com o parâmetro igual a 100, a gente teve um bom resultado para ambos os testes que a gente realizou. Aqui a gente tem uma métrica que a gente utilizou de avaliação, que é a conhecida como Intersection Over Union, que é uma avaliação sobre a imagem detectada e o ground truth, que é a referência real. Então, a intersecção desses dois bounding box, elas geram o intersection over union, esse IOU. E esse intersection over union é quem vai me dar a precisão e o recall, né? E aí eu consigo avaliar a quantidade de verdadeiro positivo e a quantidade de falso positivo, que é dada graças a essa métrica de avaliação sobre as imagens. Os testes, né, que são gerados aqui a gente tem uma comparação entre os testes do artigo usado de exemplo e os testes do experimento que foi realizado dentro desse trabalho, né? E a gente tem também os experimentos em ambientes urbanos, de imagens de satélite também. E esse aluno, ele conseguiu implementar essa rede. Eu ajudei ele na implementação, né? Ele nunca tinha trabalhado com essa parte de imagem, então a gente trabalhou junto. E eu achei interessante trazer esse conteúdo, porque quando a gente faz uma disciplina, até mesmo na área de visão computacional, a ementa não permite que chegue até esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco diferente, né? Sobre a base que envolve Deep Learning, já é uma aplicação diferente, que envolve duas redes, e é um conteúdo diferente. A gente conseguiu ter resultados bem parecidos com o do artigo, reproduzindo e implementando essa rede. Foi tudo feito em Python, né? A gente tem o link do GitHub com o dataset e também com o algoritmo que a gente utilizou. A gente vai estar disponibilizando isso aí junto, tá bom? E é isso, acho que nossa apresentação é essa. Obrigada, professor. A gente agradece aí a oportunidade, um abraço e até mais.